Não pecar contra a castidade. Nós vamos falar de mais um mandamento, pessoal, o sexto mandamento da lei de Deus, que é importante também para os nossos exames de consciência. O que a gente pode falar a respeito disso? Bom, viola o sexto mandamento de não pecar contra a castidade quando você não é casto no falar, no agir, no pensar, antes ou durante o matrimônio. Durante o matrimônio? Durante o matrimônio. Então, a falta aí de castidade... Vamos tentar definir um pouco assim, de uma maneira bem simples. O que seria essa castidade? Pessoal, ela se dá muitas das vezes com relação às questões sexuais, mas não somente, né? Ela é a castidade é um modo de você se comportar dando a devida dignidade às pessoas, né? Então, a si mesmo e às pessoas, né? Aquela dignidade própria dos filhos de Deus. Então, é nesse sentido que a gente vai observar a castidade. Então, ser casto, não ser casto no falar, não ser casto no agir, não ser casto no pensar durante ou antes do matrimônio, até mesmo com o próprio cônjuge, né? Agindo, por exemplo, com luxúria ou praticando atos e alimentando pensamentos para satisfação sexual que reduzem a dignidade de filho de Deus. Como assim? Sim, com o próprio cônjuge, muitas vezes, você agir com luxúria, praticando atos e alimentando pensamentos para satisfação sexual, seja própria, seja do próprio cônjuge, que reduzem a dignidade de filho de Deus, né? Então é bastante importante a gente perceber isso aí que muita gente não para pensar. Não ser casto, então, no vestir, a gente fala do pudor aí, né? Da modéstia, no andar, no olhar, no pensar, né? Então são muitos aspectos, pessoal. No falar com o próximo, evitando aí expressões, insinuações, contar piadas ou rir de piadas. Muitas vezes a gente ri por uma certa obrigação, às vezes no ambiente do trabalho, em alguma situação, a gente tem que rir para a pessoa não achar que a gente é sacana, que a gente um chefe contou uma piada, né? Mas a gente tem que evitar. Que reduzem a dignidade dos filhos de Deus, né? Ou seja, mesmo por educação, evitar rir, essas coisas, né? E tudo mais que viole a castidade. E também aí, pessoal, agir com falsidade, ironia, porque todas essas coisas se dirigem ao próximo, reduzindo nele e em nós mesmos a dignidade de filhos de Deus. Então é nesse sentido que a gente vai olhar aí a castidade. Agora só uma observação aqui a respeito do vestir e de outras questões aí. Existe, pessoal, existem coisas boas que são boas com retas intenções de praticá-las. E existem coisas boas que são praticadas não interiormente, mas exteriormente e por um modismo. Então, esse movimento de modéstia que a gente vê, ele é bom? Ele é bom. Na verdade, ele é bom não. A modéstia é boa, né? É boa e santa e correta. E tem que ser resgatada? Tem que ser resgatada. Ela tem que ser vivida interiormente? Tem que ser vivida interiormente. Mas para isso, pessoal, só tem um jeito. Não é você criar uma loja. Não estou dizendo que as lojas estão erradas. Estou falando assim, que você não vai realmente desenvolver a modéstia nas pessoas criando lojas de roupas modestas ou falando superficialmente a respeito disso, dando dicas de como se vestir, como se maquiar, como botar um biquíni, um negócio gigante na praia. Não é assim. Você vai ensinar essa modéstia, ensinando a vida interior e as virtudes. Sem ensinar vida interior, sem fazer com que as pessoas... E aí, vou detalhar aqui, dentro de vida interior. Sem fazer com que as pessoas aprendam a amar a Deus mais do que a si mesmas, sem ensinar modos da pessoa conseguir amar a Deus mais do que ela ama a si mesma, é impossível. Vai virar modismo, né? Então as pessoas vão fazer porque está todo mundo dizendo, vão fazer porque é bonitinho, vão fazer porque é legal, né? Vão fazer por, enfim, por diversas ordens exteriores e não por um movimento interior de aniquilamento de si. Percebe? Então, nesse sentido, essa moda modesta pode, não estou dizendo que pode não estar realmente unida à castidade, né? Isso significa que esse esforço é inútil, desnecessário? Não, isso significa que isso pode ser corrigido acrescentando mais ensinamento a respeito de como amar mais a Deus do que a si mesmo, do combate contra si mesmo, né? Isso aí seria um bom elemento que tem que estar assim, presente substancialmente, muito falado, para poder esse movimento ele realmente ter uma repercussão interior e sair do contexto de moda e se tornar realmente uma prática virtuosa dos cristãos.